2 Coríntios, capítulo de número 4. Verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Preste atenção, porque é algo que parece ser incoerente. Essa proposta da palavra do Senhor. Porque vai contra ao comportamento do ser humano, que naturalmente coloca os seus olhos naquilo que ele está vendo, naquilo que está diante dos seus olhos. Você não precisa ser muito espiritual para entender isso. Basta você olhar para a sua forma de viver, para a maneira como você age e reage por causa daquilo que você está vendo. Se você vê algo que te deixa feliz, rapidamente você muda a sua postura, você muda os seus pensamentos, os seus sentimentos também são influenciados por aquilo que você vê. O seu comportamento, a maneira como você está agindo e a maneira como você age, rapidamente muda se aquilo que você está vendo te deixa satisfeito ou se aquilo que você está vendo te deixa insatisfeito. É verdade ou não é? Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina algo completamente contrário à forma como todos nós estamos acostumados a viver. E esse é o grande adversário da nossa vida. É a maneira como nós estamos acostumados a lidar com as coisas. É a maneira como nós nos acostumamos a lidar com as situações, a lidar com a nossa mente, a lidar com o nosso coração. A palavra do Senhor, apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, em sua segunda carta, ele diz o seguinte: fixamos os olhos não naquilo que se vê. Quando naturalmente os nossos olhos estão naquilo que nós estamos vendo. Aí nós vamos para as questões clássicas, para os exemplos clássicos da fé cristã, que é o apóstolo Pedro caminhando por sobre as águas. Quando a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele está com os seus olhos fitos no Senhor Jesus, ele caminha pelo mesmo caminho que Jesus estava caminhando. Porém, quando ele tira os seus olhos da pessoa do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que ele começa a perceber o vento e as ondas, o que é que acontece? Ele começa a afundar. Agora preste atenção e imagine você como que Josué encarou as muralhas de Jericó. E como Josué recebeu a instrução da parte de Deus, quando o Senhor direciona ele para que ele direcione ao povo, dizendo: por 6 dias dê uma volta, e no 7º dia dê 7 voltas. E no 7º dia, na 7ª volta, vocês deem um grito, porque eu já tenho entregue Jericó e seu povo nas suas mãos. Realidade versus promessa. Realidade natural versus realidade sobrenatural. Quantas vezes nós mudamos a nossa postura? Quantas vezes nós mudamos o nosso ânimo por causa daquilo que nós estamos vendo? Quantas vezes nós somos levados a duvidar daquilo que Deus nos disse por causa daquilo que nós estamos
vendo. A palavra do Senhor nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando nós olhamos para os fatos da nossa vida, muitas vezes nós temos motivos para trazer desespero ao nosso coração do que para fortalecer a esperança do nosso espírito. É por isso que muitos de nós acabamos por desistir no meio do caminho. É por isso que muitos de nós começamos a fraquejar na fé. O autor aos Hebreus nos diz para que os nossos olhos sejam mantidos fixos, para que nós não mudemos a nossa visão, para que nós vigiemos e não sejamos tentados a tirar os nossos olhos do autor e do consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, por causa daquilo que está acontecendo à nossa volta. Por quantas vezes, por quantas coisas, por quantos motivos você já esteve tão certo de uma promessa e de uma palavra de Deus para a sua vida, e que ao longo do percurso, aquilo que você foi vendo, aquilo que você foi pensando, aquilo que você foi sentindo, mudou a rota da sua vida, mudou a referência do seu espírito. A palavra do Senhor nos diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Diga não naquilo. Não naquilo. Diga mais forte, diga não naquilo, que se vê. A atitude comum é mantermos os nossos olhos fixos naquilo que se vê. Mas o Senhor, a palavra do Senhor nos diz que os seus pensamentos são melhores e os seus caminhos são melhores e maiores do que os nossos. Então Ele está nos ensinando a caminhar por esse caminho. Ele está nos ensinando a caminhar de maneira que nós possamos agradar o seu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que ele recompensa a todo aquele que o busca. Então existe uma recompensa preparada para a sua vida. Amém ou não? Amém. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Pois o que se vê é transitório. Aquilo que hoje você está vendo e que tem sido motivo de tropeço para a sua vida, e que tem sido motivo de impedimento para o avanço da sua fé, vai mudar. Não vai permanecer como está. Vai mudar a forma. Vai mudar a razão, vai mudar o acontecimento, e aquilo que hoje te perturba, amanhã vai servir de testemunho para a glória do nome do Senhor. Fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório. Diga, vai mudar. Não, irmão, você está sem expressão hoje de manhã. Ajeita na cadeira aí, vai. Ajeita a bunda na cadeira, ajeita a coluna, vai. Diga, vai mudar! Vai mudar! Olha aí. Por que vocês não fazem isso já na primeira vez? É difícil, hein, Gilberto? O vereador Gilberto está aqui com a sua família, fica de pé, meu. Aplauda o nome do Senhor Jesus pela vida dele. Uma autoridade da nossa cidade, um homem muito amado. É transitório, vai mudar. Não vai ficar como está.
Vai ficar como está e a tendência é piorar se você estiver no controle da sua vida. Se você decidir continuar a viver de acordo com aquilo que você sente. De acordo com aquilo que você vê. Preste atenção aqui. Pouco movimento e muita atenção. Porque o que você vê é transitório. Porém, aquilo que você não vê é eterno. O Senhor Jesus, ele nos ensina a não juntarmos tesouros nessa terra. Porque nessa terra, esses tesouros são corruptíveis. A traça e a ferrugem corroem. E o ladrão rouba. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. Quem é colocado por cabeça por causa do dinheiro e do poder, corre o risco de ser colocado por cauda. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele não nos fez para sermos cauda, mas para nos colocar por cabeça. Quem é colocado por cabeça pela mão do Senhor, não se desestabiliza por aquilo que acontece ao longo do tempo. Porque foi Deus quem colocou, faz parte do plano de Deus, é promessa de Deus para a sua vida, e sendo cabeça, você continua e caminha consciente de que você está nesta posição, porque foi a mão do Senhor quem te colocou, porque as promessas do Senhor têm sido cumpridas sobre a sua vida, não porque você pode, porque você é capaz, porque você sabe, mas por causa da fidelidade e da bondade do Senhor sobre você. Agora vá comigo em Êxodo, capítulo de número 13. Em Êxodo, capítulo de número 6, calma, vá para o 13, eu não disse para você ir para o 13? Ué, gente, eu estou ensinando aqui. Hein, Fernando? Tem que ser guerreiro, meu filho, não pode. Eu não estou dizendo para você ir para o 13. Deus não está dizendo para você que vai dar certo. É justamente sobre isso que eu estou pregando hoje. Vai para o 13, descansa seu coração. Que coisa, gente. Em Êxodo, capítulo de número 6, o Senhor fala para Moisés dizendo o seguinte: agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Ele leva o seu pai e a sua família, em torno de 70 pessoas, para morar no Egito, no tempo de vacas magras. José morre, Jacó morre, toda aquela geração morre, porém, surge uma outra geração. O povo vai se multiplicando, até que um faraó, um novo faraó se levanta, olha para o povo e diz: se eu não tiver cuidado, eu vou dançar. Porque esse povo é demasiado numeroso. Eles podem se juntar com algum povo adversário, inimigo, e darem contra nós e dominar a nossa terra. Então surge a ideia de escravizar o povo, de forçar o povo a trabalhar por comida, em gerar dificuldade para vender facilidade, em gerar necessidade para gerar suprimento. Então existe aqui uma mudança de mentalidade. O povo não foi levado para ser escravizado, o povo foi levado porque o Egito, para aquele tempo, tornou-se para aquele povo um lugar de provisão. Porém, do lugar de provisão, tornou-se um lugar de escravidão. E onde é que a escravidão foi aceita? Não foi na barriga, foi na mente.
foi na forma como eles se viam e como eles viam tudo acontecer à sua volta. O povo era mais numeroso do que o povo do Egito. O povo lamenta, o povo reclama. Passam-se 430 anos de escravidão. Você está lutando aí com os seus 30, 40, 50 anos por causa da sua maneira de se comportar. Não diz respeito ao tempo da sua vida, diz respeito à mentalidade que domina a sua mente. É por isso que nós precisamos expor a nossa mente e levar cativo os nossos pensamentos ao senhorio de Jesus Cristo e render os nossos pensamentos às promessas do Senhor para não sermos confundidos por aquilo que é transitório. Não somos nós que precisamos mudar à medida que as coisas mudam. Deus vai mudar as coisas e as situações à sua volta, mas a sua vida não vai ser de mudança em mudança, vai ser de uma transformação plena e completa. São 430 anos, o povo lamenta, o povo pede por mudança, Deus ouve. Deus se lembra da sua promessa, da sua aliança. Preste atenção, se você não quer mudança, não peça a Deus para mudar, porque Ele vai mudar se você pedir. A partir do momento que Ele começar a mudar, não reclame, não questione, não endureça o seu coração, porque Deus só está correspondendo àquilo que você pediu a Ele. Eu ouvi o lamento dos israelitas. Deus levanta Moisés da maneira como todos nós sabemos. Êxodo de número 13. Começa toda a negociação, as pragas vêm. A 10ª praga é a respeito dos primogênitos do Egito. Nem o filho do faraó é poupado. Ele também entra na lista. O anjo entra no palácio do homem mais poderoso do mundo naquela época e toca no intocável. E tira o que Faraó se julgava somente ele digno de tirar ou de dar. Quer o direito da vida ou a obrigação da morte. Preste atenção. Faraó manda que Moisés tire o povo. Os egípcios começam a dar ouro, prata, bronze, pedras preciosas e roupas para o povo. E começa a enxotá-los da terra. Vão embora, vão embora, vão embora. Êxodo capítulo de número 14 agora. Disse o Senhor a Moisés, verso de número 1. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Essa é a visão que o nosso adversário, o inimigo, tem ao nosso respeito quando nós estamos passando por um momento de deserto e de luta. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Luta nenhuma, deserto nenhum confunde aquele que é dirigido pela mão de Deus. Diga, deserto nenhum, confunde aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Quem me dirige não é o deserto que eu vejo. Quem me dirige não são as coisas boas que eu vejo. Quem me dirige não são as coisas desfavoráveis que me acontecem. Quem me dirige é a mão do Eterno que permanece sobre todas as coisas. Então endurecerei o coração do faraó.
E ele os perseguirá. Até as perseguições, irmãos. Está nada fora do controle do Senhor. Se você entrou aqui achando que está tudo confuso na sua vida, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Tal contaram ao povo, ao faraó, o faraó leva consigo o seu exército, o Senhor endurece o coração do faraó, rei do Egito, verso de número 8, coloca aqui por favor na tela. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Como é que uma pessoa triunfante caminha? Ó vida, ó céus. É assim? Como é que uma pessoa triunfante caminha? Triunfante. Triunfante. Barriga para dentro. Peito para fora. Nariz para cima. Pode descer. Caminha firme. Caminha olhando para frente. Quando o salário cai na conta, como é que você fica? Metade do mês, como é que você está? No início do mês você não fala com ninguém. Estou poderoso. Estou com o dinheiro na conta, fica entrando lá direto no aplicativo do banco. Metade do mês. Oi, a paz do Senhor, querido. Final do mês. Ora, me ajuda em oração, Leandro. Marchavam triunfantemente, porque eles tinham um motivo. Eles tinham uma promessa. Eles viram Deus fazer. Verso de número 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram. Quando eles estavam marchando triunfantemente, eles estavam vendo a promessa. Glória, Deus vai cumprir a promessa. Estou indo em direção para Canaã, irmão. Mana, leite e mel, aleluia. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados. Onde é que está esse povo triunfante? Estão no final do mês aqui, ó. Eles estão indo triunfante enquanto eles estão olhando, contemplando o cumprimento da promessa. Porém, quando eles olham para trás, o terror toma conta do coração deles. Você lembra de alguém que age assim às vezes? A irmã Zefinha devia estar aqui hoje, essa palavra é para ela. É nada, é para você. Deus não tem pombo correio não, Ele fala com quem Ele quer falar. É para você, ordinário. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Eles começam a pedir explicação para Moisés. Preste atenção, nós não somos um povo que vivemos de explicação, nós vivemos de promessa. Vocês não entenderam não, vou fazer que nem o pastor Lucas.
Vocês não, eu vou falar de novo. Nós não somos o povo que vivemos baseado em explicações. Nós vivemos de promessa de Deus sobre a nossa vida. Espera aí. Você está querendo explicação do quê? Para quê? Porque está acontecendo comigo. Qual é o propósito dessa luta, pastor? Aí eu não sei. Não sei, não quero saber. Só sei de uma coisa. Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida e ela vai se cumprir. Você nos trouxe para morrermos no deserto? Não fixamos os olhos naquilo que se vê. Porque o que se vê é transitório. Você está perdendo tempo pedindo explicação? Ou você vai fortalecer o seu coração na promessa que um dia Deus te entregou? Existe uma promessa sobre a sua vida. A palavra do Senhor é sobre a sua vida. Ele não vai deixar a sua palavra cair por terra. Ele vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você tem uma promessa de Deus, você não pode desanimar. Se você tem uma promessa de Deus, você não pode ficar sendo guiado por aquilo que você está vendo, por aquilo que estão falando, por aquilo que você está pensando, por aquilo que você está sentindo, porque aquilo que você está vendo é transitório, vai mudar, esse deserto vai passar, esse deserto não é cemitério, esse deserto não é lugar de residência, esse deserto é lugar de passagem que vai te conduzir para o lugar da promessa. Preste atenção. Moisés respondeu ao povo, verso 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam, não Faraó, nem a força do Faraó, nem o tamanho do exército de Faraó, mas vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Diga hoje. Não, diga com o dedinho assim, ó. Diga hoje. Mais forte, diga hoje. Deus é o Deus do já e do agora na sua vida. Vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Vai mudar ou não vai? A luta que você está vendo, nunca mais você vai ver. A adversidade que você está vendo, nunca mais você vai ver. Essa cadeia de vício, essa cadeia de opressão, essa cadeia de depressão, essa cadeia de destruição, essa cadeia de desilusão, essa cadeia de miséria, de escassez, essa cadeia de dissabor, de desprazer, de angústia, de tristeza, essa cadeia de desemprego, nós declaramos hoje quebrada em nome de Jesus. Você vai começar a ver não mais a luta, mas o poder de Deus agindo em seu favor. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Existe um Deus que luta a seu favor. Eu tenho minhas causas junto com a minha mulher. Nós temos as causas da nossa família. A cada dia nós estamos crendo e dizendo: Senhor, os egípcios que hoje nós vemos, nós nunca mais tornaremos a ver. O que é que acontece? Nós sabemos da história. O Senhor abre o mar, a nuvem vem, se coloca por detrás, existe luz para o povo, escuridão para os egípcios. Está escrito. O povo passa pelo meio do mar a pés enxutos, e os egípcios decidem o quê? Acompanhar. Se existe caminho para eles, existe caminho para a gente também. Só que o caminho de vitória, o caminho de milagre que Deus abriu não foi para o inimigo, foi para você.
O inimigo não tornará o caminho do milagre no caminho de destruição para a sua vida. A vergonha não virá pelo caminho que a honra está vindo. A destruição não virá pelo caminho da restauração. Não virá a vergonha pelo caminho da honra. Não virá a escassez pelo caminho do milagre. O caminho que Deus preparou para você é para você. É para você. Você está caminhando num caminho seguro. E nesse caminho existe milagre, existe proteção para a sua vida. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Se coloque de pé, por favor.